Imagine um mundo onde a inocência de uma criança vale menos do que alguns segundos de engajamento. Um mundo onde a pureza é moeda de troca e a alegria infantil é moldada para satisfazer desejos adultos. Não, isso não é ficção distópica nem profecia distante, é agora. E o mais assustador é que não estamos falando de becos escuros ou de criminosos escondidos, mas de plataformas abertas, acessíveis, coloridas e convidativas, que carregamos no bolso e entregamos nas mãos de nossos filhos. Na última semana, um vídeo publicado pelo influenciador Felca sacudiu milhões de pessoas. Ele não mostrou vilões mascarados, mas rostos comuns, sorrisos forçados e a realidade perturbadora de que a corrupção da infância virou entretenimento. Com imagens e relatos diretos, Felca denunciou a chamada adultização, a transformação precoce de crianças em objetos de desejo, impulsionada pelo que ele chamou de algoritmo P. Um sistema que, ao identificar interesse em conteúdo sugestivo com menores, alimenta um ciclo vicioso recomendando cada vez mais do mesmo. E não se engane, isso não é bug, é escolha. É a lógica perversa que transforma a inocência em produto. Felca expôs casos concretos como o de Italo Santos, acusado de explorar meninas desde a adolescência em busca de fama e lucro. Uma situação tão explícita que até quem finge não ver teve que encarar. Mas essa história não é nova. Alguns anos atrás, a direita brasileira denunciou a exploração sexual de crianças na ilha de Marajó. Era pauta séria, grave, mas a reação foi de escárnio, piada e descrédito. A indignação esfriou e os abusos continuaram. Agora, quando um youtuber popular traz à tona a mesma essência de crime, há comoção nacional, manchetes, políticos indignados. Só que, em meio a essa explosão de atenção, algo mais começa a se mover. A esquerda rapidamente se apropria da pauta e levanta o velho discurso: precisamos regulamentar as redes sociais. Dizem que é para proteger as crianças, mas a proposta já começa enviesada. Não falam de punir os verdadeiros culpados, nem de pressionar as plataformas para impedir o ciclo de recomendação doentio. O foco não está em cortar o mal pela raiz, mas em usar o choque e a emoção como cortina de fumaça para passar um projeto que já existe em lei, mas que na prática serve para calar opositores e consolidar o controle da narrativa. Mais uma vez, o problema real é deixado de lado. Os órgãos competentes que deveriam proteger os menores continuam inoperantes. As leis que já existem não são aplicadas. Mas o discurso da regulamentação volta com força, não como solução, mas como instrumento político. É assim que se governa pela distração. Apresenta-se um perigo real, mas em vez de combatê-lo, usa-se o medo para avançar em outro terreno. E aqui, a Bíblia nos lembra de que os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. 2 Timóteo 3,13. Não é apenas sobre crianças sendo exploradas, é sobre como a maldade, em suas múltiplas faces, se aproveita de toda tragédia para fortalecer o seu império. O que Felca revelou ao mundo não é apenas um caso isolado de exploração digital, mas um retrato fiel de como o mal opera silenciosamente até que seja conveniente trazê-lo à luz. O chamado algoritmo P funciona como um comerciante imoral que descobre um produto rentável e passa a oferecê-lo de forma incessante. Uma vez que a plataforma percebe que o usuário se interessa por um determinado tipo de conteúdo, ela alimenta esse interesse até transformá-lo em vício. Não importa se esse conteúdo destrói a pureza de uma criança ou fere a dignidade humana, o que importa é manter o usuário engajado, clicando, compartilhando e voltando para mais. Esse ciclo é conhecido por engenheiros, denunciado por especialistas e ignorado por autoridades que deveriam fiscalizar. E é nesse vazio de ação que surgem os discursos oportunistas. Logo após a repercussão do vídeo, vozes alinhadas à esquerda começaram a repetir, como um coro ensaiado, a necessidade de regulamentar as redes sociais. A narrativa é sedutora para quem olha apenas a superfície. Se as redes permitem esse tipo de conteúdo, então devem ser controladas pelo Estado. O problema é que não se trata de um chamado à proteção, mas de um movimento calculado para avançar em um projeto antigo, silenciar opositores e controlar a circulação de informações. Já existe legislação para punir a exploração infantil, tanto no ambiente físico quanto no digital.
Já existem dispositivos que permitem ao poder público exigir a remoção imediata de conteúdos criminosos. A questão nunca foi a ausência de leis, mas a ausência de vontade em aplicá-las. Enquanto os responsáveis pelos crimes permanecem impunes e as plataformas seguem lucrando com a degradação, a pauta verdadeira é desviada. E assim, a tragédia das crianças se transforma em palanque para agendas ideológicas. É o mesmo roteiro que já vimos em outros momentos. Na época em que denúncias sobre a ilha de Marajó ganharam espaço, parte da esquerda não demonstrou preocupação com as vítimas, mas ridicularizou quem trouxe as provas, desqualificando o debate e protegendo interesses obscuros. Agora, ironicamente, muitos dos que zombaram se apresentam como defensores da infância, usando as lágrimas alheias como combustível para legislar sobre o que já está legislado. Essa não é uma luta pela pureza, mas uma disputa por controle. É o uso da dor como ferramenta de poder. E isso, nas Escrituras, já foi advertido. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo que viriam tempos difíceis, quando os homens seriam amantes de si mesmos, presunçosos, cruéis, traidores, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. É nesse ambiente que a maldade prospera, quando a aparência de piedade serve para esconder intenções de domínio. Por isso, o que vemos hoje não é apenas uma crise moral ou política. É a manifestação de um espírito que sempre se infiltrou nos impérios e governos, desde Babilônia até os dias de Cristo, e que agora encontra no digital um campo fértil para semear corrupção e colher poder. O que está acontecendo diante dos nossos olhos é mais do que uma indignação passageira ou uma crise midiática. É a repetição de um padrão antigo em que o mal expõe uma ferida real apenas para usá-la como chave de acesso a um objetivo mais profundo. No caso da adultização denunciada por Felca, o clamor popular por justiça é legítimo. Pais, mães e cidadãos honestos querem que crianças sejam protegidas, mas enquanto o povo clama por punição aos culpados, há aqueles que enxergam nesse clamor uma oportunidade rara, a de justificar leis e medidas que nada têm a ver com a proteção infantil e tudo a ver com o controle absoluto do discurso. Essa é a virada que muitos não percebem. Quando a esquerda fala em regulamentar as redes, ela não está propondo um sistema para remover vídeos criminosos, porque isso já é previsto em lei. O que se busca é um poder discricionário para decidir o que pode ou não circular, quais opiniões são aceitáveis e quais serão silenciadas. É um projeto de longo prazo, onde a comoção social serve como motor para avançar em direção a um Estado que dita não apenas o que você pode dizer, mas também o que você pode pensar. E esse caminho não começa com correntes e prisões visíveis, começa com a redefinição do que é verdade e segurança. Começa com o argumento de que, para proteger, é preciso vigiar. E em pouco tempo, a vigilância deixa de ser sobre criminosos e passa a ser sobre todos. As Escrituras nos mostram que nos últimos dias haveria perseguição àqueles que permanecessem firmes na verdade. Não seria apenas uma perseguição física, mas também o sufocamento da mensagem. Os profetas falavam de tempos em que a verdade tropeçará nas praças e a justiça se retirará para longe. Quando falar a palavra de Deus seria considerado ofensa e resistência à ordem. O que vemos hoje é o prenúncio desse cenário. Não é coincidência que a tentativa de controlar as redes tenha surgido com mais força justamente quando vozes contrárias ao sistema passaram a alcançar milhões de pessoas sem depender da mídia tradicional. Antes, controlar a informação era simples, bastava controlar os grandes jornais, rádios e canais de televisão. Hoje, com a internet, qualquer pessoa pode expor corrupção, questionar narrativas e apresentar interpretações bíblicas que confrontam a agenda dominante. Isso incomoda, porque um povo informado e consciente é difícil de manipular. Por isso, o verdadeiro alvo da chamada regulamentação não são apenas os criminosos digitais, mas todos aqueles que se recusam a alinhar seu discurso ao que o sistema considera aceitável. E quando o controle se instala, a profecia se cumpre. O que antes era proclamado nos telhados passa a ser sussurrado com medo e a escuridão avança sobre a luz. É por isso que a luta contra a exploração infantil é justa, mas o uso dela como arma política é perverso. E como cristãos, não podemos nos enganar. Não se trata apenas de defender a pureza das crianças, mas de proteger o direito de falar a verdade, porque quando a verdade é silenciada, a injustiça encontra terreno livre para florescer. Chegamos a um momento decisivo, não apenas como sociedade, mas como povo que teme a Deus.
O que vimos nesta semana com o caso exposto por Felca deveria ser um ponto de unidade em torno da proteção da infância. Deveria mobilizar autoridades, plataformas e cidadãos para erradicar qualquer espaço onde a inocência fosse corrompida. Mas o que estamos testemunhando é outra coisa. É a manipulação de uma tragédia para servir a uma narrativa política, a transformação da dor em combustível para um projeto de poder. Quando a esquerda se apropria dessa pauta e a desvia para justificar um controle mais rígido sobre as redes, ela não está atacando apenas criminosos, mas todos que ousam pensar diferente. E quando a verdade é calada, o mal se fortalece. A palavra de Deus nos alerta que virão dias em que chamarão o mal de bem e o bem de mal, em que a luz será trocada por trevas e as trevas por luz. Não é apenas sobre censura política, é sobre um espírito de engano que quer tomar o coração das nações. Hoje, a batalha parece estar no campo das leis e dos algoritmos, mas a raiz é espiritual. É a mesma raiz que, ao longo da história, tentou silenciar profetas, calar apóstolos e impedir que o evangelho fosse pregado. No Império Romano, eles chamavam isso de manter a ordem. Nos dias atuais, chamam de regulamentar para o bem comum. O nome muda, mas a essência é a mesma: sufocar a verdade que liberta. Diante disso, nós, como servos do Senhor, não podemos nos acomodar. Não podemos permitir que usem o clamor pela proteção das crianças como arma para nos fazer aceitar correntes invisíveis. A Bíblia nos chama a sermos vigilantes, sóbrios e firmes na fé. Isso significa que devemos expor o pecado, proteger os inocentes e, ao mesmo tempo, resistir a toda tentativa de tirar a liberdade que Deus nos deu para proclamar sua palavra. Não se trata de uma luta partidária, mas de uma luta pela verdade. E a verdade não é negociável. Hoje, mais do que nunca, precisamos orar para que Deus levante homens e mulheres que não tenham medo de enfrentar sistemas corruptos, que não se vendam por favores políticos e que amem mais a justiça do que a própria reputação. Que cada um de nós esteja pronto para ser voz no deserto, mesmo que tentem nos silenciar. Porque no final, quando o Filho do Homem vier, ele não procurará por plataformas limpas ou leis perfeitas, mas por fé verdadeira, perseverante e inabalável. E que possamos ser encontrados assim.